Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho de como funciona a nossa. Deixa eu ajeitar aqui. A nossa vida em casal, de finanças de casal. Por que eu acho legal fazer esse vídeo? Eu conheço muitos casais que têm formas de se organizar financeiramente muito diferentes da gente. E pra mim é surreal. Eu não sei como as pessoas funcionam dessa forma, tipo, os casais funcionam dessa forma. Porque basicamente eu e meu marido, a gente tem uma forma de pensar e de agir, e a maioria dos casais eu achei que todo mundo era assim, e depois eu fui descobrindo que não, que geralmente é bem diferente. Então, como que geralmente a maioria dos casais se organizam, né? Ah, eu tenho meu salário, você tem o seu, cada um contribui com uma parte e é isso. E a gente não. Pra eu chegar em como a gente faz, eu vou ter que contar um pouquinho da nossa história. Então, a gente se conheceu ali com uns 23 anos, mais ou menos. A gente não tinha nada, né, nenhum dos dois. Ele morava de aluguel, né, não tinha casa, não tinha carro, também não. E ali com uns 24 anos a gente resolveu ir morar juntos, né? Então a gente casou. A gente não é casado no papel, mas foi morar junto, pra mim casou, né? Só que desde que a gente namorava, eu tinha cartão de crédito, ele não tinha, enfim, então algumas coisas eu passava, ele me passava no começo do mês, né, me devolvia o dinheiro, enfim, e sempre foi assim. Até chegar um ponto ali, quando eu, né, como eu contei no outro vídeo, a gente tinha adquirido já o apartamento, na verdade eu tinha adquirido, né, daí depois disso a gente começou a namorar e tal, decidiu morar junto, então ali com 24 anos, eu tinha 24, a gente casou, né? Fui morar na casa dos meus pais e tudo mais. E já um pouquinho antes até de morar na casa dos meus pais, eu funcionava assim, eu sempre cuidei do financeiro, né? Eu sempre controlei as contas que entravam, o dinheiro que entrava, eu que fazia os pagamentos, eu que fazia o controle do que vencia, qual data que vencia, então era tudo minha responsabilidade. E o que meu marido faz? Ele pega, recebe o salário dele e transfere para mim, todo, integral. Aí você deve pensar, meu Deus, que mulher sortuda, que abençoada. Não, gente, não é assim que funciona. Então, assim, ele sempre transferiu todo o dinheiro para mim e aí eu recebo, junto com o meu salário, pago todas as contas. Geralmente não sobra, né? Mas a gente consegue pagar todas as contas. E se ele precisa usar alguma coisa e tal, ele vai lá, pega um cartão, pega o meu, tipo assim, não tem nem a diferença de tipo, ah, esse cartão é meu, esse cartão é teu. Não. Os cartões estão ali, usa qualquer um que quiser e é isso. Não tem essa de tipo ter que pedir permissão um pro outro para gastar, nem nada, claro. Como a gente tá nessa retenção ali de despesas e tudo mais, é um pouco diferente. A gente fala, ó, eu preciso comprar tal coisa, tudo bem, dá para comprar, não dá, mas isso é dos dois, sabe? Então, assim, não importa de que fonte o dinheiro entra. Se entra pelo lado dele ou se entra pelo meu lado. Tudo que entra é de nós dois. Então, eu recebo, vou dar um exemplo. Eu recebo 10 mil. Infelizmente não. Mas vamos, sei lá, botar, eu recebo 5 mil, ele recebe 5 mil. Nós dois temos 10 mil. Não existe separação, entendeu? Então, ali com 25 anos, a gente já tava ali no apartamento, né? Já tinha ido morar pro apartamento, a gente comprou um carro e a gente se endividou todo, se embolou todo. Aí depois eu engravidei, enfim, eu já contei tudo isso também no outro vídeo. E ali com 31 anos a gente, quando eu tinha, agora, né, com 31 anos, agora eu tenho 32, mas com 31 a gente mudou pra casa. Pra nossa casa, né? Então, tudo que a gente tem é dos dois, o carro, casa, as dívidas, é tudo dos dois em conjunto. Então, beleza. Quando, voltando ali um pouco na nossa história, quando eu conheci o Jeff, que é o meu marido, né, Jeff, ele tinha uma dívida de cartão de crédito e ele tava com o nome sujo. Daí, o que eu pensei, né? Falei, pô, ele tinha esse desejo de quitar, mas não tinha como. Imagina, ele pagava aluguel, pagava água, pagava luz, enfim. Não tinha como, né, gente? É muito difícil. Então, eu falei, olha, eu tô estável no meu emprego, tenho uma condição de pegar um empréstimo, a gente pega esse empréstimo, quita as tuas dívidas, todas as tuas dívidas e limpa o teu nome. Isso namorando, tá? Porque eu já sabia que eu ia casar com ele, ele era o homem da minha vida. Então, eu peguei esse empréstimo, a gente quitou
E aí fui pagando empréstimo, depois que eu saí desse emprego, recebi a rescisão, eu quitei esse empréstimo também. Até aí ainda estava tudo bem, depois que as coisas começaram a ir meio que por água abaixo, sabe? Então, assim, mesmo ele me passando todo o dinheiro, existia muito essa falta de controle. Porque às vezes ele usava as coisas no cartão dele e eu não sabia para onde que estava indo. Não porque ele queria me esconder alguma coisa, mas porque não era um hábito nosso organizar financeiramente. A gente não tinha o hábito de, eu gastei isso com comida, isso eu gastei comigo, isso eu gastei com meu jogo, isso eu gastei com isso. Não tinha isso. E aí, já desde do ano passado, eu já comecei a ter essa vontade, né, de tipo, a gente precisa anotar os gastos, a gente precisa se controlar, a gente precisa economizar, a gente já tava conversando sobre isso. Então, só que assim, eu era muito desorganizado, gente. A gente tinha planilha, não abastecia, o dinheiro ia, eu não sabia pra onde, então a gente ficava muito nisso, sabe? Então, eu vou falar pra vocês como é hoje na nossa vida, tá? A gente tem o nosso salário, que é em conjunto. Eu sou responsável pelas finanças, né? No sentido de pagar os boletos, a data que vence e tal, porque pro meu marido é mais difícil, ele esquece algumas coisas e tudo mais, então como eu tenho mais habilidade, é comigo. Então como é que a gente tá fazendo? Eu recebo no último dia do mês. Se tem alguma conta para vencer nessa data, eu pago, senão eu deixo o dinheiro ali esperando para ele transferir o dinheiro para mim no quinto dia útil, daí ele transfere ali para mim e eu fico com esse montante. Pago todas as contas e aí agora, esse mês não sobrou nada, mês que vem não vai sobrar, mas quando começar a sobrar, a gente vai começar a fazer a divisão. Um pouco para quitar o empréstimo, um pouco para reserva de segurança e por aí vai. E aí, chega na segunda-feira ou no domingo à noite, eu pego, paro, boto na planilha todos os meus gastos da semana, tudo que foi em mercado, em padaria, saúde, enfim, a gente coloca tudo na planilha que a gente tem. Ele também faz esse levantamento, na verdade ele prefere fazer na segunda-feira de manhã. Ele faz uma planilha com todos os gastos dele da semana e me manda. E aí eu vou lá e coloco tudo. Ele coloca se ele gastou no cartão de crédito, se ele gastou de débito, de que forma ele fez o pagamento. E eu coloco tudo isso na planilha pra gente manter esse controle ativo, né? Então, a gente tá bem engajado, a gente tá, assim, uma opinião minha, né? Eu acho que nenhum casamento sobrevive sem diálogo e nenhum casamento suporta a falta de dinheiro. Eu acho que a gente precisa, eu digo assim, a falta de dinheiro no sentido de você tem, mas gasta e não vê o dinheiro, sabe? Porque eu não vou entrar aqui no mérito, gente, pelo amor de Deus, de pessoas que estão em estado de extrema pobreza ou pobreza realmente, assim, pessoas que passam necessidade não têm nem as suas necessidades básicas atendidas, tá? Eu não quero que me interpretem mal nesse sentido. O que eu tô falando são para pessoas que, né, conseguem ter as suas necessidades básicas pelo menos ali atendidas, né, que é o principal de tudo. Então eu digo assim, nenhum casamento resistiria, por exemplo, se eu quero gastar adoidado, o meu marido quer economizar, ele ganha, passa o dinheiro dele pra mim e eu torro tudo. Não resiste, gente, não resiste, não tem como. Então a gente conversou muito, a gente conversa muito, a gente dialoga muito, a gente vai vendo o que é importante para um, o que é importante para outro, o que é inegociável, o que é essencial para os dois. E principalmente, gente, acima de mim e dele, para o nosso filho. Então, as coisas mais negociáveis que a gente tem, das coisas mais negociáveis que a gente tem, é o bem-estar do nosso filho. Então, por exemplo, o lazer, nosso praticamente não tem, mas a gente não vai abrir mão de fazer as coisas com o nosso filho, entendeu? Porque ele é uma criança, ele não tem culpa de nada ainda. E claro, a gente também não vai gastar muito, porque ele tem que entender também qual é o limite ali da nossa vida. Ele tem só 3 anos, mas ele já entende. Ele falou, isso aqui a gente não pode fazer porque a gente não tem dinheiro. Mas é papo pra futuramente, né? Mas enfim, eu e meu marido basicamente funciona assim. É tudo junto, não importa por onde entra. A gente está se organizando, anotando todos os gastos, estamos com os objetivos alinhados. Eu acho que isso no relacionamento é extremamente importante, né? Que os dois estejam alinhados com os objetivos para o futuro, sabe? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que, né, possa dar ideias ali para vocês que são casados e tudo mais, e me digam também como vocês fazem na casa de vocês que são casados, né? Se cada um paga o seu,
se é tudo junto, se nenhum não sabe nem quanto que o outro ganha. Então eu fico esperando aí o comentário de vocês. Até mais!